Boa tarde, pessoal. Publicar o nosso e-mail de contato. É isso. Esperar o pessoal entrar. Lutero. Tudo certo? Não tá travando? Tudo bonitinho? Beleza. Vamos iniciar. Pessoal, boa tarde. Agradeço a todos que estão iniciando essa live junto com nós. É a nossa live em continuação, falando um pouquinho da nova lei do agro, e especificamente agora da cédula imobiliária rural. Eu sou o Nivaldo Forastieri, sou o diretor da Forraster Agrointeligência. A Forraster é uma consultoria que trabalha especificamente no agronegócio, desde a produção, indústria, comércio, serviço. Atendemos todos os setores dentro do agronegócio em 4 pilares: jurídico, gestão, inovação e tecnologia no agronegócio. Hoje, no pilar jurídico, novamente teremos uma grande honra em receber aqui o Lutero de Paiva Pereira, que é o nosso baluarte, né? O nosso grande escritor do agronegócio. Deixa eu convidar o Lutero aqui. Só um minuto aqui. Lutero, E daí, Nival, tudo bem? tudo bom? Deixa eu só regular a nossa câmera aqui. Isso. Boa tarde, Lutero, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bom. Mais uma tarde juntos, Lutero. Sempre é uma honra ter você junto conosco, tá bom? Prazer é meu também, pode ter certeza. Lutero, hoje nós vamos continuar falando da nova lei do agro, né? Que ainda a gente não concluiu se ela é para o agro, né? Ou a favor do agro. Ainda não estamos em análise, não é verdade? Pois é lei nova, né? Nós vamos fazer, à medida que fizermos uso dos instrumentos que ela criou, ela vai se tornar melhor ou não para o agronegócio, né? A construção jurisprudencial, doutrinária, que vai acontecer ao longo do tempo, poderá, então, lapidar a própria aplicação da lei. A expectativa é que seja boa para o agronegócio, obviamente, já que se trata de uma das principais vertentes econômicas do país, né? O legislador não poderia legislar contra o interesse do agronegócio. É assim que a gente deve pensar. Que seria contra o interesse do carro-chefe da economia, não é verdade? Exatamente. Estaria brecando o carro que está transportando o país agora, principalmente nesse momento de pandemia, né? Exato. Lutero, antes de iniciar falando da cédula imobiliária rural, você queria tirar algumas dúvidas sobre a última live, né? Algumas perguntas foram feitas aquele dia e não foi possível respondê-las sobre o patrimônio rural em afetação, né? Eu selecionei algumas perguntas que eu gostaria de dar a resposta aqui. Provavelmente quem fez possa estar nos ouvindo, né? A primeira pergunta foi o seguinte: um imóvel pode ter 2 patrimônios de afetação distintos? Sim, é possível, desde que a área comporte a fragmentação em 2 ou mais patrimônios em afetação. Então, por exemplo, se tem 1.000 hectares, pode fazer um patrimônio de afetação de 200, outro de 200, outros de 300, aí nós temos aí 400 e 300, 700, então é possível fazer vários patrimônios de afetação num mesmo imóvel, desde que haja possibilidade de partilhar o bem em vários patrimônios de afetação. Essa é a primeira questão. A segunda é a seguinte: quando se faz o patrimônio de afetação, é preciso abrir uma nova matrícula para o imóvel afetado?
Não é possível, não é necessário abrir. Quando se faz o patrimônio de afetação, é feito isso na própria matrícula. Só vai abrir uma nova matrícula quando o credor, porventura lá da sede imobiliária rural, vier exercer o seu direito de tomar para si o bem que foi dado em garantia. Aí sim que o credor do título ou beneficiário dele que vai abrir a matrícula. Mas o proprietário rural, quando cria o patrimônio de afetação, não tem que mexer na matrícula, gastar com emolumentos lá, inclusive no cartório de registro de imóveis, né? Aliás, um amigo meu aqui do registro de imóveis de Maringá disse que, em termos de emolumentos, o Paraná talvez seja um de custo menor para o proprietário rural. Questão seguinte, a outra questão. Quando se faz o patrimônio de afetação, as benfeitorias existentes no imóvel integram o patrimônio de afetação? Integram desde que as benfeitorias estejam constituídas na área que vai ser afetada, né? Então, um imóvel de 1.000 hectares, cujas benfeitorias estão numa parte diferente daquela que vai ser afetada, as benfeitorias não integrarão o patrimônio de afetação. Mas integrarão se a área afetada, nesta área, as benfeitorias estiverem nela fixadas. Aí integra o patrimônio de afetação. E isso vai repercutir depois lá na garantia da sede imobiliária que nós vamos falar aqui hoje, né? A outra pergunta foi o seguinte: o patrimônio de afetação prejudica o arrendamento que porventura esteja contratado? Não altera nada. O patrimônio de afetação não altera o contrato de arrendamento porventura já firmado entre o proprietário do imóvel e o arrendatário, nem impede, depois de afetada a área, que seja dada a área em arrendamento, porque o contrato de arrendamento é transferência de posse, não é de propriedade. E a afetação também não é transferência de propriedade. É só vamos dizer, uma limitação de área para efeito de garantia. Então, quem fez patrimônio de afetação pode arrendar a sua terra, e quem tem patrimônio de afetação, se tiver contrato de arrendamento, mantém o contrato nas mesmas bases anteriores. Tá? E uma outra questão que foi levantada é o seguinte: aonde que é feito o patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação é registrado no registro de imóveis da circunscrição imobiliária do imóvel afetado. É lá que o proprietário vai solicitar a averbação, o registro do seu patrimônio de afetação, e é o registro de imóveis competente que vai decidir. Aí há um processo de verificação do oficial do registro sobre a procedência do pedido ou não. Então, essas questões foram postas aqui, e eu acho que esses esclarecimentos possam ajudar quem efetivamente quis indagar ou saber mais sobre a questão do patrimônio de afetação. Lutero, muito obrigado. Só deixar para o pessoal ter um e-mail fixado aqui, caso o pessoal tenha dúvida com relação à cédula imobiliária rural, que é, né, o tema da live de hoje. E agora, as dúvidas que foram enviadas por e-mail a gente já respondeu no decorrer da semana, recebemos por Instagram, enfim. E agradeço a resposta hoje durante a live, né, da última live. Doutor Lutero, falando um pouquinho agora da cédula imobiliária rural, a CIR, é assim que podemos chamá-la, né? Isso. Ela pode ser emitida por qualquer pessoa? A cédula imobiliária rural é um título novo, então, no agronegócio, principalmente no agronegócio, mas poderá ser utilizada fora do agronegócio também. Vamos pensar nisso. A cédula imobiliária rural, tal qual o patrimônio de afetação rural, não são institutos exclusivos do produtor rural, nem exclusivos do agronegócio. Ambos poderão ser utilizados fora do agronegócio, até no direito comercial, por exemplo, nas tratativas comerciais. Poderá haver o emprego da cédula imobiliária e também do patrimônio de afetação. A cédula imobiliária rural só poderá ser emitida pelo proprietário rural que constituiu o patrimônio de afetação. Observe isso. O proprietário rural, não necessariamente produtor rural. Então, somente poderá emitir
ou subscrever uma cédula imobiliária rural, o proprietário rural que previamente à emissão da cédula constituiu o patrimônio de afetação. Se não houve pré-constituição do patrimônio de afetação, a cédula imobiliária rural não poderá ser emitida por tal proprietário rural. E quem vai ter que saber se o emitente constituiu o patrimônio de afetação ou não é o credor da cédula imobiliária rural, né? Então, o princípio é esse: a cédula imobiliária rural somente poderá ser emitida por proprietário rural que já constituiu patrimônio de afetação. Quer dizer, prejudicando um pouquinho, como a gente falou na última live, né, a questão dos arrendatários, né, que eles não têm esse instrumento para adquirir crédito, não é verdade? Não, o arrendatário não, somente o proprietário rural, né? E aquele proprietário rural que previamente constituiu o patrimônio de afetação. Só ele poderá se valer da cédula imobiliária rural para buscar crédito no mercado, seja no mercado das instituições financeiras, seja no mercado das demais empresas que transacionam com o agronegócio. Quer dizer, são operações que estão linkadas, né? Patrimônio de afetação com a cédula imobiliária rural. Seria isso? Exatamente. O patrimônio de afetação, você constitui e deixa ele lá constituído. E vai depois, se for interessado que seja assim, vai depois ao mercado. Ou pode fazer o contrário, ir ao mercado buscar crédito, né? Ou pode fazer o contrário, vai ao mercado buscar crédito, se porventura o mercado disser, eu só faço a transação com você mediante a outorga de garantia de patrimônio de afetação, então o proprietário terá que ir ao registro de imóveis e constituir o patrimônio de afetação para fazer a emissão da cédula imobiliária rural. Doutor Lutero, quais são as operações que podem ser contratadas através da CIR, da Cédula Imobiliária Rural? Olha, a lei não limitou a questão da modalidade da operação. Aliás, a lei deixou muito amplo. Diz o seguinte, que qualquer operação financeira ou qualquer, na verdade, operação de crédito de qualquer modalidade poderá ser contratada através de cédula imobiliária rural. Então, modalidade de crédito, vamos pensar lá, segundo o manual do Banco Central, nós temos três divisões, mas duas são clássicas. São operações chamadas modalidades de operações de crédito, o financiamento e o empréstimo. Qual que é a distinção entre financiamento e empréstimo? Financiamento são recursos tomados para um fim determinado, específico, indicado na própria cédula. Empréstimo são recursos tomados para aplicação em qualquer atividade. O contrato não diz que você tem que aplicar aqueles recursos, por exemplo, em plantio de soja. Ele diz, por exemplo, capital de giro é uma operação clássica de empréstimo. O credor não sabe onde você vai aplicar os recursos, porque não estão destinados a essa ou aquela razão. Então, a CIR poderá ser emitida para contratar um financiamento e para contratar também um empréstimo. Por isso que a lei fala de que modalidade de crédito, de qualquer modalidade, a operação. Entendi. Doutor, aproveitando o gancho, né, dessa pergunta, a gente sabe que no Brasil, quem financia, né, o agronegócio brasileiro, mais especificamente a produção, agricultura, pecuária. Sabemos que o dinheiro oficial não chega a todo mundo. Então, os produtores, eles recorrem em N maneiras para garantir o seu crédito. A gente sabe que o volume de crédito necessário para a agricultura, para a agropecuária, enfim, é muito alto e com muito risco, todo mundo sabe disso. Então, nós temos no mercado, né, bancos, os bancos oficiais, bancos privados, tradings, revendas, enfim, temos uma série de financiadores desse agronegócio. É muito comum o produtor ir até o banco, normalmente o dinheiro oficial dá para comprar o óleo diesel e mais alguma coisa, ele vai para uma revenda, faz um barter, faz a famosa troca,
vai para uma trading, contrato em dólar de soja, enfim, a gente sabe as ferramentas todas utilizadas pelo produtor. No caso da CIR, quem pode ser o credor do produtor, já que a gente está falando em vários credores? Somente o banco pode ser? Nivaldo, inicialmente, quando da medida provisória, que deu origem aqui à lei, a ideia foi direcionar a cédula imobiliária rural somente para instituições financeiras. Portanto, somente instituições financeiras poderiam ser credoras primárias, né, do título. Credores primários, porque depois pode ser um outro mediante endosso. Com o advento da lei do agro, esta limitação não mais existe. Hoje, qualquer financiador do agronegócio, instituições financeiras ou não, elas poderão se valer da cédula imobiliária rural para conceder crédito para o proprietário rural, ou melhor, para o produtor rural. Então você vai poder encontrar no mercado no futuro cédulas imobiliárias rurais, cujos credores são instituições financeiras, são empresas do agronegócio, são até fundos internacionais. Então, como a lei não limitou o destinatário primário como credor, agora qualquer credor, até a pessoa física, poderá emprestar para o produtor rural via cédula imobiliária rural, porque não há limitação nesse sistema. É claro que aí vai entrar em jogo questão de juros e tudo mais, mas quanto à titularidade da cédula, qualquer credor pode dela se valer. Com relação a esse ponto, doutor Lutero, foi uma evolução da MP para a lei do agro, na sua visão? Essa abertura para mais credores? Se a ideia era buscar mais recursos para o agronegócio, a abertura tem razão de ser, né? Por quê? Porque a instituição financeira já tinha vários títulos apropriados para ela. Por exemplo, a cédula de crédito bancário foi um dos títulos que invadiu o agronegócio recentemente, né? Mas como a ideia era trazer mais investidores para o agronegócio, então a ideia de permitir a CIR ser transacionada também por outros credores, que não somente instituições financeiras, tem a sua razão de ser e deve ser aplaudida. Vamos ver se o uso vai ser positivo. A nossa preocupação recai no uso sempre, né? Recai na ponta, que é o produtor, que está à mercê de todos os riscos. A gente fala muito de risco, mas o risco clima, doutor Lutero, todo mundo sabe, os estudiosos da área, né, da parte agronômica, o risco clima impacta em torno de 60%, 70% da produção. E é algo incontrolável, né? O produtor ele consegue mitigar alguma coisa, mas ele está com maior risco. Então, torcemos para que na prática o crédito fique barato, né, para o produtor rural. A lei do agro, doutor, nas nossas análises, sabemos que ainda é muito cedo falar se ela é para o agro, né, ou não é totalmente para o agro, é mais focada nos credores. Nessa esteira, qual que é a cláusula mais complicada na visão do senhor da cédula imobiliária rural? Bom, a cláusula principal que deve merecer atenção do produtor rural na hora de contratar a operação de crédito via cédula imobiliária rural é aquela que a lei diz que faz parte essencial do título e que constitui numa autorização, observe bem isso, uma autorização dada de forma irretratável pelo emitente da cédula, que é o proprietário do imóvel afetado. Observe isso. O emitente da cédula é proprietário do imóvel afetado que foi dado em garantia na cédula imobiliária rural. Quando ele emite a cédula, já existe na cédula, ou deverá existir, uma autorização que ele dá ao registro de imóveis para que o registro de imóveis transfira a propriedade que está garantindo a cédula para o nome do credor. Obviamente, se o credor quiser fazer isto,
se porventura ele, emitente da cédula, não pagar a cédula no vencimento que foi aprazado. Então, observe isso. Essa cláusula, ela é a alma da ideia do patrimônio de afetação, junto com a cédula imobiliária rural. Então, desde o momento que o produtor, o emitente da cédula, assina a cédula, ele já deu essa autorização para o credor transferir para si, credor, o imóvel, se porventura ele, emitendo a cédula, não pagar a dívida no tempo certo. É uma cláusula perigosa, né? Mas que é a menina dos olhos, vamos dizer, de quem idealizou, criou o patrimônio de afetação e também a cédula imobiliária rural. Ela deveria ser um pouquinho menos agressiva, eu penso, por causa das vicissitudes próprias do agronegócio, mas não quiseram assim aqueles que legislaram nos termos da lei agora que está em vigor. Mas é uma cláusula perigosa. Sim, doutor Lutero, levando em consideração, falamos aqui na última live, e nessa live estamos falando de muitos perigos, né? Podemos concluir, veja bem, podemos concluir que o produtor, risco agronômico, né? Risco de mercado nem se fala, a gente está vendo dólar, soja, tá uma loucura. Risco trabalhista, enfim, todos os riscos inerentes de uma atividade empresarial, o produtor tem esses riscos, né? Podemos colocar que a nova lei do agro vai exigir do produtor que ele tenha mais cuidado com os riscos jurídicos? Olha, Nivaldo, eu já disse, acho que falamos isso na live anterior, que o agronegócio não admite mais produtor amador nem advogado amador, né? Por quê? Porque o número de complicações jurídicas que existe dentro do agronegócio e ainda agora com esses novos institutos é um risco significativamente grande. Então, é melhor que o produtor rural se cerque de uma boa orientação, porque senão ele pode ganhar muito na atividade e perder muito no jurídico. Isso é uma coisa muito séria. Muitos produtores já perderam muitos bens por causa de uma única cláusula no contrato. Então, eu sempre digo isso aos produtores rurais nas palestras, na época que a gente fazia palestra ainda presencial, Sim, né? Aquele sim. tempo antigo, né? Eu dizia o seguinte: você não é obrigado a assinar nada, mas todas as vezes que você assina, você se obriga. Então, como as transações são feitas através de documentos, antes de assinar qualquer documento, inclusive a cédula imobiliária rural, seria bom que o produtor rural se cercasse da maior parte possível de informações jurídicas para ele saber dos riscos e dos benefícios, mas principalmente dos riscos, já que a atividade dele, como você vem acentuando aqui, é uma atividade de risco permanente. Então é melhor prevenir do que remediar, já diziam as nossas avós e bisavós e aí por diante, né? Exato. Então, creio eu que o produtor, cada vez mais, nós vemos na produção, né, no agronegócio de produção, que é a agropecuária, a antecipação do produtor tomando crédito, reservando sementes, reservando sêmen, no caso da pecuária. Então, agora o produtor tem que colocar mais uma antecipação, que seria a análise jurídica dos documentos. Você concorda, doutor Lutero? Inclusive quando ele for fazer o patrimônio de afetação, aí ele já precisa buscar orientação jurídica, porque a instituição do patrimônio não é uma coisa tão simples como de início se percebe. E tem efeitos no mundo econômico e também no mundo jurídico, obviamente. Então, é melhor que ele procure saber mais antes do que saber mais depois, quando a coisa já estiver complicada. Sempre depois é mais complicado, né, doutor Lutero? Nós estamos percebendo que as questões jurídicas, a própria lei do agro está determinando algumas situações mais dinâmicas, onde que o produtor muitas vezes não vai ter tempo para, de repente,
se defender rapidamente de alguma situação. Falando em rapidamente, inovações, o credor, no caso de uma cédula imobiliária rural, a nossa CIR, né? O credor pode tornar a CIR vencida antecipadamente? Nivaldo, essa questão do vencimento antecipado da CIR, eu até, assim, na última live nós falamos, eu escrevi um livro sobre patrimônio de afetação e cédula imobiliária rural. Sim. Uma das coisas que eu fiz questão de discutir lá no livro, com muita atenção, foi exatamente a questão do vencimento antecipado da cédula imobiliária rural. Porque o vencimento antecipado é uma coisa muito violenta contra o devedor, né? E a cédula imobiliária rural, a lei da cédula imobiliária rural, que é a lei do agro, ela trouxe essa faculdade ao credor de tornar vencida a cédula imobiliária rural em questões assim de ordem muito subjetiva, até exageradamente muito subjetiva em relação ao comportamento do devedor. E o pior ainda é que o credor pode tornar a cédula vencida independentemente de dar notícia ao devedor de que ele está tornando a cédula vencida antecipadamente. A lei deveria ter sido mais rigorosa nesse sentido, porque quis proteger exageradamente o credor, desprotegendo exageradamente o devedor. Eu penso que a lei deveria ter dito o seguinte: olha, o credor pode tornar vencida a cédula, mas notifique o devedor a respeito da razão do vencimento antecipado, até para que o devedor possa se defender daquela imputação que está sendo feita a ele pelo credor, de que ele, por exemplo, fez algum desvio de alguma coisa. A lei fala que o credor pode tornar vencida a cédula imobiliária se o credor não estiver fazendo uma má administração. Mas não fala a administração do que e nem que é má administração. Olha, isso é questão muito imprecisa no mundo jurídico. Então, com essa faculdade dada ao credor de tornar vencida antecipadamente a cédula, sem dar notícia ao devedor, eu acho que é o grande problema que os devedores poderão encontrar aí no futuro quando vierem fazer este emprego da cédula imobiliária rural na contratação das operações de crédito. Porque uma vez vencida antecipadamente a cédula, o que pode acontecer? O credor vai ao registro imobiliário e diz: olha, passe para mim o patrimônio aí do fulano, porque eu tenho aqui na cédula a autorização, a cédula já venceu antecipadamente e eu nem precisei fazer a notificação, mas está vencida antecipadamente, passa para mim. Se o registro imobiliário fizer essa transferência imediata, vai criar um problema seríssimo para o devedor. Se o registro imobiliário resistir isso, o credor vai ter um problema na ordem judicial, porque vai ter que constranger judicialmente o registro imobiliário a fazer aquela transferência. E o registro imobiliário, acho que está numa situação de muito risco nessa questão de fazer transferência de patrimônio de afetação para um credor de uma cédula imobiliária vencida antecipadamente. É uma questão perigosa. É uma questão muito perigosa, doutor, porque todo o nosso debate, estamos percebendo que os riscos estão ficando no colo do produtor, principalmente, ficando no colo, em algumas vezes, do registro de imóveis, e o credor simplesmente numa situação muito benéfica perante essa situação toda, né? Tanto patrimônio de afetação como na cédula imobiliária rural. Mais uma vez, eu volto a repetir, quando começar a ser colocado em prática, eu vou ter a curiosidade de ver o valor desse crédito, porque de uma posição tão favorável como credor, tem que ser algo muito benéfico para o tomador deste crédito, não é verdade? O crédito tem que ser realmente atraente em termos de custos financeiros, obviamente, e também em termos de valores, né? Nós vamos ter que realmente dar uma de Tomé para ver para crer, né? Porque o sentimento não é bom. Pode ser que o fato seja bom, mas vamos
chegar próximo dessa ideia de que o tempo vai julgar com mais precisão a prática, porque num primeiro momento parece que o juízo de valor é desfavorável ao emitente da CEA. Em casos, em regra, pode ser que haverá exceções, como em toda regra, mas é preciso ter cuidado para valer-se do novo título. Pegando o gancho da sua última resposta, doutor Lutero, quais são as principais obrigações que o emitente da CIR assume quando assina o título? A gente está falando de obrigações, responsabilidades, né? Uma das coisas que já vem lá da Constituição do Patrimônio de Afetação é que ele tem que fazer a administração correta do patrimônio afetado e dado em garantia, porque isso pode repercutir, como nós dissemos anteriormente, na questão do vencimento antecipado do título. Uma administração não positiva, né? O que eu estou dizendo é que, como jurista, como advogado, essa imprecisão da lei, o termo não é exatamente esse que eu disse, mas a imprecisão é absoluta. Então, como o produtor, o emitente da cédula, tem compromisso de guardar bem o bem para o credor, a obrigação dele de fazer esse cuidado em relação ao patrimônio da afetação é realmente absoluto, né? É claro que a lei diz que enquanto o patrimônio da afetação está constituído e dado em garantia, o proprietário pode fazer o uso pleno do imóvel. Não há nenhuma restrição, a não ser questão de alienação. Ele não pode vender, não pode fazer atos translativos de propriedade, né? Mas o uso pleno, inclusive, como eu disse, o arrendamento rural, é possível perfeitamente, desde que ele administre o bem, como a lei está dizendo, dentro da conveniência dele, obviamente, proprietário, e também da conveniência do credor. Olhando um pouquinho dentro da porteira, doutor Lutero, eu conheço, o senhor conhece, até mais do que eu, pelos anos de experiência no agronegócio, na esteira do produtor, dá uma impressão que o produtor está transferindo, já dando a propriedade para o tomador, para a empresa que vai fornecer o crédito, e depois ele tem que cumprir uma série de rigorosíssimas obrigações para ter o seu imóvel de volta. É uma situação que causa certa estranheza. Essa lacuna da boa ou da má administração de seu próprio bem me preocupa muito. É uma lacuna, não é verdade, doutor Lutero? Você sabe que quando você quer beneficiar muito uma parte, normalmente se prejudica a outra, né? Nessa questão da administração do imóvel, é claro que nós devemos fazer uma distinção que o patrimônio de afetação e a constituição da garantia sobre ele não transfere a propriedade de forma condicional, como cada alienação, ao credor. Mas estas condicionantes de uso da terra, de administração dos bens, da forma como foi posta na lei, de forma muito imprecisa, né, dando ao credor um sobredireito mais do que ele já deveria ter, que torna preocupante o uso desses dois instrumentos jurídicos, institutos jurídicos, né, a afetação e a cédula, já que nós estamos falando de uma atividade, né, como dissemos, que é uma atividade que é vizinha do risco constante, né? E que, de qualquer forma, como o credor poderá, a qualquer momento, lógico, arbitrariamente ele vai fazer isso, sob o risco dele, é possível que ele pense duas vezes para não fazer. Sim. Mas, considerando os preceitos da legislação, nessa parte do vencimento antecipado, que para mim é a parte mais perigosa, eu acho que a lei e o legislador, talvez pressionados por outros interesses, não tenham sido tão zelosos como deveriam ser, inclusive quando tirou a obrigação de notificar o devedor do vencimento antecipado. Eu acho que isso
amanhã alguém vai acordar sem o patrimônio, sem saber previamente por que o patrimônio foi tirado por causa da cláusula de vencimento antecipado. Muito perigoso, né, doutor? Muito perigoso. No caso do credor, como que o credor da cédula imobiliária rural ele faz para transferir para o seu nome o imóvel dado em garantia? Já pensando no vencimento antecipado, no inadimplemento, já pensando lá na frente. Pois é, então o registro imobiliário, o patrimônio de afetação está registrado no registro imobiliário, né? Chega lá a margem da matrícula e está lá, ó, foi feita a afetação, por exemplo, na área de 500 hectares numa matrícula que tem 1.000 hectares, né? Está afetado e essa parte afetada está constituída em garantia através da cédula imobiliária tal, papapá, credor fulano tal. Bom, chegou o tempo do cumprimento da obrigação, o inadimplemento. Vamos pensar no inadimplemento ordinário, não no extraordinário. Houve o descumprimento, o credor, com a cédula, principalmente a cédula cartular, né, emitida em papel, ou a outra escritural, que é um outro drama, que hoje nós não vamos falar nisso, senão nós não teríamos tempo para isso. Mas o credor vai ao registro imobiliário, apresenta ao registro imobiliário a cédula, na qual consta o patrimônio afetado como garantia, e também nela a autorização dada de forma irretratável, que o emitente, que é o dono do imóvel dado em garantia, que o emitente deu essa autorização para o registro imobiliário transferir para o credor ou o beneficiário do título o bem que está dado em garantia. A partir desse momento, então, o que acontece? O credor vai ao registro imobiliário, apresenta a cédula e afirma, então, pensa que vai ter que fazer uma declaração de que a cédula não foi paga, né? Porque a lei não diz isso, é um absurdo. A lei não diz que o credor tem que declarar no registro imobiliário que a cédula não foi paga integralmente, né? Então, porque o credor, o devedor pode ter pago e o credor pode ter deixado de registrar o pagamento, pode ter liquidado. Mas pensa que o registro imobiliário vai dizer para o credor, me apresente o título, está aqui a autorização, juridicamente perfeita, você vai declarar que esse título não está liquidado. Para que aí o registro imobiliário, aí sim o registro imobiliário vai abrir uma matrícula nova, fazer o desmembramento da área afetada para transferir para o nome do credor ou do beneficiário da cédula imobiliária rural que foi apresentado ali com esse interesse de transferir para si. Aí sim que abre a matrícula, os custos da abertura da matrícula junto ao registro imobiliário, os impostos correspondentes também que o credor vai ter que suportar, não é o devedor, né? Mas o credor se apresenta ao registro imobiliário com esse pedido e com a cédula dizendo transfira para mim, transferido, a coisa vai andar o encaminhamento normal lá de fazer leilão e assim por diante. Doutor Lutero, em cima do que a gente já conversou até agora, como toda live com o senhor, o tempo vai passando muito rápido, creio, e já fica aqui o convite para agendarmos as outras, as próximas, para a gente conseguir esmiuçar bem essa nova lei do agro. Em cima do que a gente já conversou, doutor Lutero, na minha impressão, pensando, eu estou aqui conversando com o senhor, pensando no lado dos nossos clientes, pensando lá dentro da porteira. Não seria ônus demais para quem a atividade principal é produzir, gerar alimento, gerar emprego, carregar a economia, não seria ônus demais? Então, por exemplo, eu não preciso ser informado de um vencimento antecipado. Eu preciso provar, né, de que eu estou gerindo bem o meu negócio. Não é muito ônus, não dá a impressão que o ônus da prova está todo com o tomador do crédito, que é o produtor, o pecuarista nesse caso? Infelizmente, eu acho que faltou uma discussão melhor lá na Câmara Federal
que apresentasse as razões que o produtor rural teria que tem para ter uma legislação mais confortável. Buscou-se muito a questão de buscar atrair o capital para dentro do agro, o que é, na verdade, interessante. Mas nós não podemos atrair um capital predador. Não pode, né? Eu não posso atrair um capital que tem na sua mão um instrumento que pode fazer com que os imóveis rurais sejam vulnerabilizados diante de uma cláusula jurídica, né? Eu acho que poderia criar-se o patrimônio da federação como foi, com a ideia de fragmentar a área, tudo bem, vamos ver se isso vai funcionar, mas que o procedimento em si, principalmente no caso de inadimplemento ou possível inadimplemento, que o produtor rural tivesse ali, dentro da lei, um caminho que pudesse dar a ele um mínimo de segurança sem afetar o direito do credor. Então, eu acho que não pensaram bem nesses termos, né? Porque a cédula imobiliária rural com patrimônio de afetação pode ser um grande instrumento de vender terra rural com preço menor. É mais na minha visão, a gente começa a atrair, de repente, para o mercado pessoas que não são do ramo, apenas interessados nos negócios imobiliários, de repente, não é verdade, doutor Lutero? É possível. O agronegócio precisa de dinheiro? Precisa. Mas o dinheiro quer ir para o agronegócio também, porque é rentável e é cheio de garantia. Então, não vamos pensar que o agronegócio é um buraco que o credor joga dinheiro lá e não pega de volta nunca mais. Às vezes é o contrário, entendeu? Sim. Às vezes é exatamente o contrário do que pensa a van filosofia por aí. Sim, e a filosofia, creio eu, que é o que me leva a concluir o que a gente vem debatendo até o momento, que nós debatemos na última live. Me parece uma filosofia errada de que o produtor, o tomador de crédito do agronegócio é um mau pagador. Pelo contrário, nós sabemos que os casos são casos em exceção e quando há um volume um pouco maior de descumprimento de obrigações dentro do agronegócio, é por uma questão climática muito severa, né? A gente observou isso daí em 2004, 2005, excesso de chuva numa região, seca em outra região, a entrada da ferrugem asiática pegou os produtores despercebidos. Então, durante o tempo, a gente vê que tem uma onda de inadimplemento, mas nunca por má fé do produtor ou do pecuarista, do tomador de crédito. Então, creio eu que essa filosofia de atração de dinheiro tá um pouco, como se diz, com a visão um pouco errônea, embaçada do agronegócio. Obrigado, doutor Lutero. Então, essa é a minha conclusão do que a gente vem debatendo até o momento, né? Até tem uma mensagem aqui, colocou o produtor rural com muita desconfiança. Concordo, não é verdade? Exatamente. Doutor, falando da CIR, que é a nossa cédula imobiliária rural, nosso tema de hoje, tem algum modelo criado pela lei? Ou vai ficar os juristas, tanto do credor como do devedor, debatendo a respeito da cédula? A lei não estabeleceu nenhum modelo que deve ser seguido pelas partes. Então, cada credor, obviamente que é o credor quem vai redigir a cédula imobiliária rural, cada um fará o título com as cláusulas que achar conveniente que sejam postas. Dentro da observação é o seguinte, existem cláusulas chamadas essenciais que a lei estabelece que deverão estar presentes dentro da cédula imobiliária rural sob o risco dela perder a força jurídica de título executivo, né? Então, não tem modelo, cada um fará o seu modelo, mas dentro desses modelos existirão cláusulas que deverão estar presentes dentro do título. Se elas não estiverem presentes, obviamente o credor vai ter um problema para exercer o seu direito de credor
com base naquele título defeituoso que ele mesmo elaborou, né? Então, é importante observar isso e também, Nivaldo, embora não seja aqui o nosso momento de falar, mas a CPR, nós falaremos isso provavelmente em outra live, Sim. também poderá ter patrimônio de afetação em garantia. E quando tiver, nós vamos falar nisso nos momentos. Mas a sede imobiliária rural não tem modelo, cada um vai confeccionar o seu, de acordo com a orientação do seu jurídico, obviamente, que vai observar a legislação para constituir o melhor título. Mais um perigo, não é verdade, doutor Lutero? Porque nós vemos no mercado, na prática, os grandes produtores são a minoria. A maioria dos produtores, dos pecuaristas, enfim, do agronegócio de produção brasileiro, são pequenos e médios. E eles não têm força para discutir um contrato, para discutir uma cédula. Então, creio eu queria a concordância ou não do senhor, se seria mais um perigo. Porque, na verdade, o produtor vai assinar uma mera cédula de adesão, vamos dizer assim? Exatamente. Ele, dificilmente nas tratativas comerciais aí, e nas de tomada de crédito, o devedor tem alguma possibilidade de negociar as condições do contrato. Praticamente impossível. Ele vai fazer, como você usou o termo correto, é o chamado contrato de adesão. Já está as cláusulas pré-estabelecidas pelo credor, você assina para levar o recurso ou não. É claro que todo contrato de adesão, por mais violento e leonino que ele seja, existe um limite que a lei estabelece que não pode ser ultrapassado em termos de draconiedade do credor, né? Se, porventura, esse limite de ganância do credor for ultrapassado do que a lei comum fala, o Código Civil, o devedor terá oportunidade, se lhe convier, fazer a discussão dele no judiciário depois de assinar, depois de tomar os recursos, na hora de cumprir o contrato. Mas no momento da mesa de negociação, possivelmente ele vai sempre ouvir não. Então é melhor nem que pergunte, porque ele já sabe que basta assinar. Agora, é claro que antes de assinar, se houver conveniência e oportunidade, que consulte já o seu advogado, dizendo, olha, eu vou assinar porque eu preciso do recurso, mas já me oriente sobre os riscos e possíveis defesas que eu possa ter, se porventura vier necessitar de um amparo judicial, que não é demérito para ninguém. Por isso que nós já estamos vindo desde a live da questão do dólar, batendo na tecla de que será necessário para o produtor moderno, vamos assim dizer, moderno não do ponto de vista de faixa etária, mas moderno do ponto de vista de gestão, incluir na sua gestão uma consultoria jurídica. Esse irremediavelmente já era necessário, não é verdade, doutor Lutero? Agora, com a nova lei do agro e com tamanha modernização dos instrumentos, creio eu que vai ser tão necessário quanto a parte agronômica, que é a parte fundamental. Viu, Nivaldo? Só quero afirmar o seguinte, uma cláusula jurídica, uma cláusula contratual, pode fazer perder numa safra que você ganhou em 5. Ou a vida toda, né? Ou a vida toda. Então, é bom que o produtor saiba disso. Qualquer que seja a natureza da obrigação que ele vai assumir, seja dentro do agronegócio ou fora dele, qualquer coisa. Uma cláusula jurídica elaborada sem os cuidados necessários poderá comprometer o patrimônio de forma quase irreversível. Coisa que muitas vezes a gente não pensa que possa acontecer, mas no mundo dos fatos é real. E quando falamos de patrimônio do produtor rural, da agropecuária, falamos em sangue, suor e lágrimas, né, doutor Lutero? Porque só Exatamente. Nós sabemos o que o produtor rural brasileiro, que é criativo, inovador e muito sustentável, enfrentou nas novas fronteiras agrícolas para deixar esse agronegócio que nós temos hoje pujante desse tamanho todo, não é verdade? Exatamente. Doutor, voltando para a nossa pauta, senão nós vamos ter que fazer uma outra live só para assuntos correlatos, né, do nosso assunto principal. A CIR, ela pode ser modificada com base no Manual de Crédito Rural?
Bom, a questão é a seguinte. Nós dissemos aí, no momento anterior, que na cédula imobiliária rural poderá haver operação de crédito de qualquer modalidade, inclusive natureza. Então, será possível, não estou afirmando, mas será possível que no futuro contrate-se crédito rural através de cédula imobiliária rural. Bom, então vamos pensar o seguinte, no futuro, uma cédula imobiliária rural poderá ser utilizada por um agente financeiro para conceder crédito de custeio agrícola, por exemplo. Bom, nós sabemos que o crédito rural tem uma proteção legal, e tem mais do que legal, tem uma proteção constitucional. E dentro de uma das proteções legais que o crédito rural tem, ele é um crédito de fomento. Ele é um crédito instituído para apoiar o produtor rural. A lei estabeleceu e deu competência ao Conselho Monetário Nacional no sentido seguinte, de que quando o crédito rural foi concedido e o produtor rural teve uma frustração de safra ou teve boa safra, mas não teve mercado, uma ou outra coisa prejudicando o cumprimento da cédula de crédito rural, ou do mútuo rural, melhor dizendo, assiste ao produtor rural o direito de buscar diretamente com o credor, ou se não, diretamente no judiciário, a reprogramação do crédito para quantos anos sejam necessários para ele pagar sem vender a terra. Isso é uma norma, um princípio filosófico, podemos dizer, do crédito rural, que é um crédito de fomento. Sim. Se esse crédito rural foi contratado através de cédula imobiliária rural, e aconteceu isso que o Conselho Monetário diz que pode ter acontecido e prejudicar o produtor rural, a cédula imobiliária rural poderá, o devedor, valer-se de uma medida judicial para reprogramar o contrato a cédula imobiliária rural para outras safras ou outros períodos, exatamente para não ocorrer dele perder o patrimônio, porque se ele perde a safra, não vai pagar, o credor tem direito de ir lá tomar o imóvel dele para si. Então, para evitar isso, se houve frustração de safra, houve comprometimento de receita, se o produtor já vê isso como uma realidade próxima dele ou já estabelecida, ele deve procurar o seu advogado para fazer as medidas preparatórias e no futuro, quem sabe, fazer uma medida judicial competente. Mais uma vez, doutor Lutero, estamos falando de questões preparatórias, questões prévias. Pelo que a gente analisa, vai ficar muito difícil para socorrer o incêndio, não é verdade? Depois de posto. Então, a questão preparatória, mais uma vez, fica evidenciada na fala do senhor. E a questão preparatória deve ser muito observada, inclusive, numa questão igual o senhor colocou, numa questão de climática, uma questão de frustração de safra, não é verdade? Sempre se preparar para tudo isso. Nivaldo, eu sempre digo o seguinte, que a gente não deve ter medo de ninguém e de nada. Mas se é para ter medo, é melhor o produtor rural ter medo do credor do que do advogado. Sim. Tá certo? Verdade. Que tantas vezes ele talvez não vai consultar o advogado com certa paura do advogado ou relação do fórum. Não. Ele está pensando que ele está consultando alguém que pode salvar o patrimônio dele, que é uma coisa relevante para que ele tenha uma vida melhor. Então, não tenha medo nem do credor, nem do advogado. Mas se tiver que ter medo de um, tenha do credor. Exatamente. Ainda mais agora, não é verdade, doutor Lutero? Com tamanhas modificações e questões novas, não é verdade? Exatamente. Doutor, como toda live com o senhor é excelente e o nosso tempo voa. Temos mais em torno de 5 minutos. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho mais os livros, na verdade, o livro que o senhor lançou recentemente e agora está em e-book. O livro foi uma observação, um comentário que eu acabei fazendo num tempo bem exíguo sobre o patrimônio de afetação e a cédula imobiliária rural, porque seriam, penso eu, os dois institutos que iriam causar mais apreensão e busca de conhecimento e até de utilização imediata.
Então eu resolvi produzir agora a primeira obra como e-book, primeiramente, para facilitar o acesso, né? Então, porque se fosse impresso, o livro físico, até ser encaminhado para o leitor e tudo mais, seria mais demorado. Então, pelo e-book, a editora Ítala, de Curitiba, entra lá na internet, lá tem o e-book, se a pessoa que achar interessante, pode já adquirir, imediatamente ele já vai ter acesso à literatura, onde eu faço uma abordagem específica do patrimônio de afetação, dos problemas, dos procedimentos, e estabeleço ali também um capítulo tratando das particularidades do patrimônio de afetação. Depois abro um outro momento para falar da cédula imobiliária rural, dos seus problemas, das suas facilidades, dos cuidados, e também um outro capítulo sobre particularidade da cédula imobiliária, e termino também fazendo uma observação para o registro imobiliário, das responsabilidades do cartorário, dos riscos que ele tem, dos cuidados que ele deverá tomar, já que hoje, até ontem, conversando com um amigo do registro imobiliário, está dizendo que alguns registros imobiliários estão pensando em exigir escritura pública para fazer patrimônio de afetação. Não existe a menor razão jurídica para fazer isso. O patrimônio de afetação não implica de início em transferência de propriedade. E a escritura pública, pelo artigo 108 do Código Civil, só nesses casos dessa natureza. Então, o registro imobiliário não pode criar obstáculos para a realização do patrimônio de afetação, mas também tem que tomar os seus cuidados para não constituir um patrimônio de afetação que possa atrair para o cartorário a responsabilidade de dano em relação ao proprietário. Então, o livro se propõe a trazer um debate para todos nós que estamos ainda engatinhando em conhecer esses dois institutos. Mais uma grande, excelente contribuição do Dr. Lutero para o mundo acadêmico do direito do agronegócio e para todo o agronegócio, que eu vejo hoje não tem mais direito do agronegócio, comercial do agronegócio, estamos todos sob o guarda-chuva do agronegócio, que é um setor pujante, um setor muito forte dentro da nossa economia. Doutor Lutero, antes de me despedir, só uns recados que eu estou vendo muita gente pedindo aqui para deixar a live salva. A live vai ficar durante 24 horas no Instagram da Forrester e depois a gente sobe no canal do YouTube da Forrester Agrointeligência. Vai ficar ad eterno lá para o pessoal conferir, rever os pontos necessários. Dúvidas, doutor Lutero? Pessoal que tenha dúvida, deixamos aqui o contato@forrester.com.br. O pessoal pode encaminhar dúvidas. O Dr. Lutero vai estar respondendo. Também pelo blog, né, Dr. Lutero? Direito Rural. E quem quiser adquirir o livro, doutor, pode entrar em contato, tanto Direito Rural como contato@Forrester? Sim, o que preferir o contato, pode até, se quiser ligar aqui no escritório, aqui em Maringá, estamos à disposição também de trocarmos informações, de buscarmos mais luzes para enxergarmos melhor, para orientarmos melhores também os nossos clientes. Doutor Lutero, uma grande honra. O Instagram já está colocando aqui para mim 1 minuto e 30 para encerrar. É uma grande honra para mim, sou um grande fã seu. Estarmos aqui juntos, provavelmente teremos outras lives com outros excelentes temas, já estou convidando de pronto. E agradeço pelo tempo do senhor e pela dedicação, e agradeço também, em nome de todo o agronegócio brasileiro, tudo aquilo que o senhor trouxe de benéfico para o nosso agronegócio do Brasil. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. É sempre bom estar sob a sua condução nas entrevistas. Tamo junto, doutor Lutero. Um grande abraço. O pessoal também pode entrar no forrester.com.br e olhar um pouquinho a nossa consultoria e assessoria no agronegócio. Doutor Lutero, um grande abraço. Fica com Deus e a todos, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.